Bom dia, gente. Sejam bem-vindos aí para a nossa primeira aula da nossa mentoria de cansaço crônico. Se vocês não assistiram a nossa Masterclass, vamos apresentar. Eu sou a doutora Vivian Campos, esse é o doutor André. Bom dia, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Vamos relembrar um pouquinho a Masterclass, porque são pontos fundamentais. A gente só consegue começar a construir a nossa saúde pelos pilares principais, mas a gente quer trazer algumas coisas práticas, e aí daqui a pouco o André vai explicar um pouquinho mais a dinâmica do que nós vamos fazer. Essa aula vai ficar gravada, disponível para vocês assistirem sempre que vocês precisarem. A gente vai estar aqui. Sempre a gente vai fazer uma aula e o plantão de dúvidas, digamos assim, para a gente poder conversar, bater um papo, tirar as dúvidas relacionadas às aulas e também, conforme vocês forem implementando as modificações, as novas etapas no dia a dia, a gente também poder conversar sobre isso, os desafios que estão ocorrendo, como a gente pode otimizar isso e, claro, os resultados, que é isso que a gente quer, que cada um tenha mais disposição, mais energia, recupere a vontade de fazer as coisas, porque não é normal viver cansado, por mais que seja muito comum, como a gente ouve falar, e isso não tem relação com idade, não é porque a gente está ficando mais velho que a gente precisa ficar mais cansado e perder a energia e a disposição. Isso aí. Então, deixa eu compartilhar aqui um pouquinho da aula. Tá vendo o slide? Tudo em ordem. Ótimo. Então, vamos lá. Então, na Masterclass, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão do ciclo vicioso do cansaço. É importante a gente ter isso em mente, porque a gente vai precisar abordar diversos pontos. Claro que tem mais coisinhas aí que entram no ciclo, mas a gente precisa abordar tudo isso e tentando minimizar isso da melhor forma possível. A questão das múltiplas atividades, a gente conversou sobre a questão de priorização. Então, coloca no papel, veja o que realmente é importante. Muitas vezes a gente gasta muito tempo em redes sociais, fazendo coisas que não vão agregar para a gente, e enquanto a gente poderia, por exemplo, estar fazendo atividade física. Então, a questão das múltiplas tarefas, põe no papel, veja o que é prioridade realmente para você, veja como organizar e otimizar o seu tempo da melhor maneira possível. Então, a gente precisa tentar organizar da melhor forma possível os pilares da saúde. Não tem como a gente construir uma casa pelo telhado, a gente precisa começar pela fundação. E aqui, quando a gente está falando de saúde, esses são os pilares, isso é o que faz parte da fundação da nossa casa. Dá para deixar tudo perfeito? Não se preocupa com isso, mas se preocupa sim, todo dia, em melhorar um pouquinho cada um desses pontos e tentar manter a constância, é isso que vai trazer resultado. Não adianta fazer um dia, não adianta fazer uma semana, isso precisa entrar na rotina do seu dia a dia. A gente vai sim trabalhar essa questão do sono um pouquinho mais, até no final dessa aula a gente vai passar algumas suplementações que podem colaborar para você ter uma noite de sono melhor, e aí a gente vai trabalhar mais ainda essa questão do sono nas próximas aulas, porque a gente sabe que realmente isso impacta diretamente na energia no dia seguinte, com certeza. Falando um pouquinho sobre hidratação, água é fundamental. Não adianta a gente comer bem se esses nutrientes não tiverem como passear aí pelo corpo de forma adequada. Nosso corpo é 70% água, basicamente. Então, a questão da hidratação é fundamental para termos energia. Você vai fazer esse cálculozinho em casa, fazer o quanto você pesa vezes 35. Isso vai dar o valor mínimo em ml de quanto de água você precisa tomar no dia. Lembrando que, dependendo do grau de atividade física que você faz, se sua bastante, se o lugar que você mora é muito quente, você tem que aumentar um pouquinho essa quantidade, tá? Muito importante, principalmente durante a atividade física, se hidratar tanto antes, quanto durante, quanto depois. Lembrando isso é uma tarefa, Vi, para quem começou a assistir, você deve estar assistindo essa mentoria com um papel e uma caneta.
Esse papel e essa caneta, você vai anotando tudo que a gente precisa que você envie para a gente. Porque cada paciente que está fazendo a mentoria, nós cadastramos no nosso sistema de atendimento da clínica. É o software de gerenciamento de pacientes. Nesse software de gerenciamento de pacientes, a gente vai subir todos os dados de vocês para que a gente possa conhecer o perfil. Então, por exemplo, você vai colocar lá quantos quilos você pesa hoje, quanto está pesando, vai multiplicar por 35 e aí você vai saber quantos litros de água você tem que tomar no mínimo por dia. E você vai nos encaminhar isso. Nós não vamos fazer esse cálculo. Quem faz o cálculo, a gente está ensinando você a fazer o autocuidado, porque nós estamos fazendo uma mentoria online. Se você estivesse no consultório, a gente estaria fazendo tudo isso. Mas como a gente está online, a gente precisa que vocês informem tudo isso para nós. E com isso, vocês já vão entendendo melhor a lógica da mentoria. Que quando a Vivian está falando, né, da importância da hidratação, aí às vezes vai ter paciente que vai falar, eu não consigo tomar tudo isso de água. Aí a gente vai falar, opa, talvez a gente possa colocar o hidrolift, que são alguns minerais que você coloca na água, que muda um pouco o gosto, que aí aquelas pessoas que não têm tanta facilidade de tomar tanta água, aí começam a beber um pouco mais, porque mudou o gosto sem ter açúcar, enfim, entenderam? E retém também mais, né? O hidrolift melhora o poder de hidratação Isso. da Então água, já né? anota aí, quem quiser anotar, primeira tarefa, mandar quantos quilos e já mandar a quantidade de água por dia e já escreve aí, hidrolift, que são algumas coisinhas, né, que são minerais, um suplemento de minerais que você pode misturar na água e ir tomando, mas a gente vai falar disso mais para frente, mas já pode anotar. Isso aí. Muito bem. Eu vou deixar anotado aqui. São as tarefas, gente. Na mentoria, isso aqui não é uma aula para você assistir aula igual você assistir live na internet, é outra pegada. Nós vamos pedindo para que você vá caminhando, você precisa caminhar conosco. E tudo isso que a Vivian passou no slide anterior são vários pontos para se melhorar o cansaço. Então, numa mentoria, você não entrou numa mentoria para, eu tenho cansaço, qual remédio que eu tomo? Qual vitamina que é boa para isso? Então tá bom, vou fazer. Se você está imaginando isso, não existe em lugar nenhum no mundo. Se fosse assim, todo mundo já assistia 10 lives, pegava um suplemento em cada live e já saía cheio de energia do outro lado. E não é dessa forma. Eu tenho que ajudar você a construir a tua melhora com a tua característica. Cada pessoa tem uma característica diferente e a gente vai moldando ao longo da mentoria. Exatamente. Falamos também na Masterclass bastante sobre a questão da importância da alimentação, é daí que vem o nosso combustível, então a gente tem que fazer escolhas inteligentes, a gente tem que aprender a escolher diferente, deixar um pouquinho aquele pensamento, mas eu sempre comi assim, meus avós eram assim, hoje o mundo é diferente, o tipo de alimentação é diferente, né? O que tem nos alimentos é diferente do que tinha há 40 anos atrás, o estilo de vida é completamente diferente, então a gente precisa reorganizar isso, tirar alguns preconceitos, algumas coisas que estão lá, né, embutidas, modificar para sim fazer o nosso corpo funcionar melhor. A gente precisa pensar lá nos nossos ancestrais e como é que era a base da pirâmide alimentar deles, tá? Então, a gente conversou bastante sobre isso na Masterclass, a importância de comer comida de verdade, né? Legumes, verduras, carnes, ovos, não ter medo das gorduras de boa qualidade e ter medo, sim, né, dos carboidratos refinados, das comidas prontas, industrializados, para ajudar vocês nesse processo. A gente vai disponibilizar para vocês um material que a gente preparou para os nossos pacientes, que é esse e-book, com uma lista de substituições, com várias opções, né, para vocês começarem a implementar no dia a dia de vocês. Deixa eu ver se eu consigo trocar a tela aqui e mostrar para vocês um pouquinho do e-book.
São 39 páginas, tem bastante coisa, até tem uma parte sobre FODMAP, para os pacientes que têm aquela questão de distensão abdominal. Aqui a gente explica como ler rótulo de forma adequada, tá? Opções de substituições, nomes, às vezes, que ficam ocultos, a gente acha que não tem açúcar, mas tem escrito de outra forma. Então, tem bastante coisa aqui, ó, tem até chocolate, gente. Tudo uma questão... Ouvi, só volta ali rapidinho em cima, você passou pelo glúten, volta ali no leite. Qual que é o resumo disso aqui? São 30 e tantas páginas. O que eu quero que você grave e anote? O que é importante eu substituir para melhorar a saúde? São 3 coisas. Açúcar. Faz a seguinte experiência. Durante a mentoria, você não vai utilizar. Se a mentoria vai demorar aí, vai durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, cada um vai seguindo um ritmo. Você escolhe. Esses 3 meses eu não vou utilizar açúcar, está anotando aí, não vou utilizar leite, nenhum derivado do leite. Então, o que acontece? Não pode iogurte, não pode, aqui tem a lista, ó, não pode manteiga, não pode bebidas que tenham leite, não pode nada. Ó, pão francês tem leite, ó, tudo que está nessa lista é proibido. Por quê? Porque você tem que retirar isso por um período, não é que a vida inteira vai ficar sem o leite. Então, nessa lista de substituição, né, nesse e-book, então a gente está principalmente removendo açúcar, removendo leite e removendo o glúten. Já vai dar um trabalhão para você, porque você vai ter que mudar, fazer um shift na cabeça, falar assim, agora eu posso comer macarrão? Pode, mas sem glúten. A gente não está entrando em dieta, low carb, cetogênica, nada disso nesse primeiro momento. A gente quer primeiro que você se reeduque dentro disso, e para isso que tem... modificações, né? Modificações, exatamente. E, gente, uma coisa muito importante, não adianta substituir uma coisa ruim por outra coisa ruim, tá? Então, assim, tenta, assim, tem bolachinha sem glúten? Tem bolachinha sem glúten, maisena, essas, mas não, qual é a necessidade, né? Vamos tentar substituir isso por comida de verdade, tá? Mas existe muito, ó, a gente deixou uma lista de açúcares, dos nomes que são os açúcares, opções de adoçantes de boa qualidade, tá? Refrigerante não tem por que existir na vida da pessoa, até ó, como o André falou do macarrão, então tem muita opção aqui para vocês começarem a fazer essas substituições, tem até algumas receitinhas, tá? Tem bastante coisa aí. E entender que paladar é adaptável, é treinável, a gente vai treinando o nosso paladar. Vocês vão ver que depois de 15 dias, o gosto das coisas já modificou, vocês já acostumaram com uma quantidade menor de açúcar. Os primeiros dias é que são os mais complexos, geralmente, né, até se adaptar com as mudanças, mas depois isso vira rotina, e é isso que a gente quer, né, que tem a questão da constância. Ó, tem algumas receitinhas de shake para vocês, são opções até para o café da manhã. Essa panqueca ou esse bolinho de caneca eu sempre passo para meus pacientes, porque é super rápido para fazer, fica muito gostoso, o café da manhã, ou um lanche da tarde, ou até um jantar, quando não quer, né, comer comida mesmo. Essa tortinha salgada é super fácil de fazer, de liquidificador, tá? Então tem bastante opção aí. É possível mudar com coisas gostosas, com qualidade, certo? Isso aí. Para os mais adiantadinhos, quem já fizer tudo isso, tem gente que anda mais rápido, mais devagar. Você pode ir dando uma lida sobre dieta low carb, sobre dieta cetogênica, mas isso é mais lá na frente. Agora é o e-book. Começar primeiro com as substituições, né? E se adaptando a esse processo. Outro ponto fundamental é a atividade física, né? Na Masterclass a gente conversou bastante sobre a questão da importância da massa muscular, é na massa muscular que a gente vai ter um maior número de mitocôndrias, que é a nossa central, nossa usina aí de produção de energia. Então a gente precisa começar a trabalhar isso. Manda para a gente se você já faz algum tipo de atividade física, que atividade física você faz, então anota aí nas suas tarefas, além de mandar o peso e o quanto de água você deve tomar no dia, manda para a gente se você faz ou não atividade física, qual intensidade, quantas vezes na semana, e se não faz,
a gente precisa começar, nem que seja um pouquinho. Gente, 10 minutos é melhor do que nada, 20 minutos é melhor do que 10, e assim por diante, né? Então, comece devagar, nem que seja com uma caminhada ou com um contador de passos. Quase todo celular hoje em dia tem contador de passos. Dá uma procurada aí, eu tenho os aplicativos gratuitos. Hoje, uma pessoa que dá mais de 10 mil passos ao dia já é considerada uma pessoa saudável. Uma outra coisa importante, fique de pé mais vezes ao dia. Quanto mais tempo a gente passa de pé, isso aumenta a nossa longevidade. Vocês sabiam disso? Tá? Quanto mais tempo sentado, menor a expectativa de vida da pessoa, certo? Então, levantem, fiquem de pé, às vezes conversem com o cliente um pouco, um tempo de pé, isso faz toda a diferença. Prancha é aquele exercício que a gente coloca os antebraços no chão e apoia, né? Fica esticadinho, apoiado. Depois a gente manda uma fotinho para vocês, esqueci de colocar uma foto aqui. Tenta começar a ficar 15 minutinhos. Isso ajuda muito a fortalecer o core, fortalecer o abdômen, que é a nossa base, é o que sustenta a nossa coluna. Então, começa com 15 segundos, vocês vão ver que 15 segundos se tornam bem longos, como o tempo é relativo, e tentem ir aumentando isso gradativamente durante as semanas. A gente vai mandar a fotinho para vocês, até para fazer um esqueminha de aumento gradual aí do tempo da prancha, se vocês não fazem nenhum tipo de atividade física, assim, é uma forma de começar. Existem vários aplicativos gratuitos que têm treinos pequenos, né, de 15 minutos, até o Fast Exercises, eu vou mandar o link para vocês desse aplicativo, que são treinos de 1 minuto por dia, em vários momentos, faz 1 minutinho do exercício, isso ajuda muito, muito, e faz diferença. Então, assim, é possível encaixar atividade física no dia a dia. Isso. E aí, lembrando o que a Vivian falou, manda para a gente qual que é a tua rotina de exercício físico semanal. Eu faço caminhada 4 vezes na semana durante 60 minutos. Eu faço musculação 2 vezes na semana durante 45 minutos. Eu não faço nada. Eu faço todos os dias, 2 vezes ao dia. Então, manda, e durante tanto tempo. É importante a gente saber também para poder direcionar suplementações e orientações e te colocar no grupo correto. E vamos chegar na parte, né, que a gente conversou também lá na Masterclass sobre os graus, né, os níveis de cansaço. A gente divide basicamente em 3 níveis, e aí a gente vai precisar, sim, né, saber aonde é que cada um está, certo? A gente precisa de um ponto de partida, né, gente? Todo mundo. E aí a gente sabe que cada um vai estar em momentos diferentes, e a gente vai procurar trazer para vocês abordagens para todos esses níveis diferentes. Né, André? Isso. Por quê? Você precisa ter uma noção de melhora. Então, para a gente saber como você está e você também saber como se identificar, eu estou no nível 1, no nível 2, no nível 3 de estresse. Eu estou no nível 3, passou 2, 3 meses, eu já desci para o nível 2. Então, é legal, isso é importante. Você vai saber que melhorou, mas quanto melhorou? E aí, para isso, a gente tem questionários. Esses questionários nos ajudam, a gente usa muito em consultório. Esses questionários a gente chama, né, de nível de rigidez, e aí você vai preencher. Essa é uma outra tarefa importantíssima. Preencher todo esse questionário, que é uma grande anamnese, é onde nós vamos conhecer cada um dos mentorados, cada uma das pessoas que estão fazendo a mentoria conosco, a gente lê tudo isso. Não é a nossa equipe, somos nós mesmos que olhamos para isso, a gente olha, fala, olha, o nível de rigidez deu tanto. Como é que a gente preenche esse documento? Vamos falar disso agora, Vi? Vamos. Se você puder abrir o documento mesmo, senão eu abro por aqui. Eu vou te pedir, acho que para abrir a IDE. Liberei para você. Compartilhar a tela, né?
Então, o que acontece? Eu vou usar primeiro essa imagem aqui que já está na tela. Escala de pontos. Você vai olhar que tem uma escala de pontos e tem alguns sintomas. Então, por exemplo, aqui tem energia, que é bem o nosso tema. Cansaço, preguiça. Apatia, letargia. Hiperatividade, inquietação, dificuldade de relaxar. Então, o que você vai olhar? Você vai primeiro nessa linha de energia. Você vai ler cansaço e preguiça. Aí você vai para a escala de pontos e leia a escala de pontos, para você saber que nota você vai dar para o seu cansaço. Se for 0, o que está escrito no 0 aqui? Nunca ou quase nunca tem o sintoma. Então você põe 0. Nunca fico cansado. Então você não estaria fazendo a mentoria. Acho que todo mundo que está fazendo a mentoria vai colocar praticamente 4 aqui. Mas aí você vai colocar aqui nunca ou quase nunca tem o sintoma. Se for número 1, o que o número 1 é? Tem ocasionalmente, o efeito não é significativo. Se é 2, tem ocasionalmente com efeito importante. Eu tenho cansaço, preguiça, apatia, hiperatividade, eu fico inquieto ocasionalmente, mas quando tem, me incomoda bastante. Aí o número 3 eu tenho sempre letargia, eu fico sempre apático, mais quieto, sem vontade de fazer nada, frequentemente, mas não é muito significativo, é um basal leve. E o número 4 tem frequentemente, praticamente todo santo dia, porém incomoda, é algo que está te preocupando. Então, quando você coloca 4, é um sintoma importantíssimo. E aí você vai classificando cada um desses. Aí vamos ver, peso e hábitos alimentares. Hábito de beliscar, ficar comendo um pouquinho todo dia, a gente sabe que não é bom. Consumo de bebidas alcoólicas. Olha que interessante, eu nunca bebo uma vez por mês. Então, tem ocasionalmente. Agora, quando eu bebo, eu tomo uma garrafa de vinho sozinho, tomo 2, aí você vai colocar 2, porque eventualmente, mas quando acontece é bem importante. Entenderam a lógica desse questionário? Desejo por certos alimentos, ganho de peso, compulsão alimentar, retenção de líquido, dificuldade para ganho de peso. Então, isso aqui é peso e hábitos alimentares. Aí, mente, por exemplo, diminuição de memória, confusão, dificuldade de compreensão, dificuldade de concentração, dificuldade de coordenação motora, dificuldade de tomar decisões, gagueira. E por que tem todas essas perguntas, gente? E a Vivian me deixou abrir aqui, né? Então, eu vou abrir, vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Acho que assim vai ficar melhor, né? Estão vendo minha tela? Não estamos. Você está compartilhando a tela, não está vendo? Não. Então, volta, interromper compartilhamento, compartilhar o desktop. Vamos ver. E agora? Também não. Também não? Deixa eu... Volta, então, na tabela do nível de rigidez que eu consigo mostrar por aí, pelo slide mesmo. Aí, cabeça, dor de cabeça, desmaio, tontura, insônia, dificuldade para iniciar o sono ou acorda no meio da noite. Olha que legal. Se você tem insônia sempre, número 3, mas acorda, fica 10, 15 minutinhos acordado, já volta a dormir. Não é tão significativo. A gente precisa ver. Agora, tenho insônia 3, 4 vezes na semana. Quando eu acordo, não consigo mais dormir, fico 3 horas acordado, 4 horas acordado, você já põe o número 4. E não tem importância se você ficar em dúvida. Será que é 4? Será que é 2? Chuta um número. Se for importante, se te incomodar, coloca 4. Por quê? E eu consigo aqui, peraí, que eu já abro para você. Aí eu vou rodando conforme... Pronto. Legal. Você conseguiu abrir aí. Então,
Pode descer um pouquinho, só para a gente percorrer e mostrar. Olhos, lacrimejamento, edema, olheira, visão turva. Aí ouvido, coceira no ouvido, infecção de ouvido se tem de repetição, secreção se tem alguma coisa, chiado, perda auditiva, pode até colocar zumbido, né? Nariz, obstrução nasal, sinusite. Isso, tudo é importante. Se vocês estão vendo esse quadrinho de total, né? Então, vocês vão somar os pontos de cada coisa que vocês colocaram e fazer esses subtotais. Isso é para facilitar a soma no final. Porque Isso, vamos supor que a gente está aqui, nariz, né? Obstrução nasal, sinusite, febre pequena, ataque de espirro, produção excessiva de muco. Vamos usar o da boca e garganta aqui como exemplo. Tosse crônica, é 0. Secreção pós-nasal, é 1. Que é aquela gosminha que fica presa na garganta, gente. Parece que está sempre com alguma coisinha. Tipo um pigarrinho escorrendo alguma coisa. Eu tenho isso aqui, eventualmente. Depois lá 2. Dor de garganta, rouquidão, perda da voz. É 1. Edema, palidez, gengiva. Então tem 0, 2, 1. Aí deu 0, 0. Total, 3. Então você somou, você fez o subtotal de boca e de garganta. É bem simples, então cada sisteminha tem aí algo para você pensar. Qual que é a função do relatório? Esse questionário, na verdade. Esse questionário, ele tem a seguinte função. Você mandar para a gente tudo que você sente e também é um momento de você pensar em você. Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, você está fazendo suas coisas, você nem parou para se observar. Então, às vezes, você fala, eu estou cansado. Só que você nem percebeu que você tem uma rigidez, uma limitação no seu movimento, já é basal. Você está cansado, aí você já levanta meio travado. Eu estou usando aqui esse de músculo que está aqui, ó, rigidez ou limitação de movimento. É uma coisa que você não tinha pensado. Falou, mas será que eu tenho limitação de algum movimento meu? Nossa, é verdade. Eu sempre fico com o pescoço mais rígido, minha coluna eu quase não mexo. Opa, então vamos pensar em alongamento mais para frente. Mas isso aqui, eu dei um exemplo apenas. Mas, você nem tinha pensado, eu tenho o hábito de beliscar, eu nem me liguei que de vez em quando eu estou no trabalho, eu estou pensando em pegar uma bolachinha, coloco na boca, ou uma bala, ou toda hora... Sempre mastigando, né? Sempre mastigando, e você não parou para pensar. Então, a função desse relatório, desse questionário, é fazer com que você pense em todos os seus sistemas. É mais ou menos assim, a gente vai fazer um screening passando da cabeça aos pés para você pensar em tudo que pode estar acontecendo com você e você não está percebendo. Entendeu? Então, é para isso que existe esse questionário. Ele tem multifunção. É para a gente te conhecer, é para fazer uma anamnese completa, é para você dar uma parada, é para você se conhecer e o principal de tudo, é você ter algo prático para comparar a sua evolução, para ver se você piorou, se você ficou. Piorar, pelo amor de Deus, né? Com tudo isso que a gente vai passar, se piorar, aí não tem jeito, aí você vai ter que passar em consulta presencial para a gente dar um chacoalhão. Mas aí o que acontece? Com esse questionário, você começa a ver de maneira organizada a sua melhora, a sua evolução. Então, é super importante para quem é bem organizado poder ter essa medição mês a mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e aí você vai ver muitas novidades, você vai se descobrir, você vai entender muitas coisas sobre você. Então, esse questionário ele é muito amplo e tem muitos usos, né? Tem muitas aplicações. Exatamente. Então, bora lá. Com calma, às vezes vocês nem têm essa autopercepção tão boa ainda. Agora, leiam, e aí esperem uns 3, 4 dias para poder responder, de repente, porque aí vocês começam a se perceber melhor nesses próximos dias, às vezes fica mais fácil para responder, tá? E mais uma tarefinha para vocês, essa aula está com bastante coisa para vocês pensarem e fazerem. A gente vai também fazer, esse é um outro questionário, muito importante para, mais uma vez, vocês se autoconhecerem, vocês se entenderem, aí, se perceberem, e esse é sobre o perfil comportamental.
Tá? E esse o André, que é o expert dessa parte, vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Vocês vão receber, então, esses dois, são dois questionários diferentes, tá, gente? É muito importante que respondam os dois. Tem como eu mostrar, será, Vini? Não tem resposta errada, não tem, é para ser bem... Esse questionário você tem aí ou quer que eu mostre? Eu tenho ele aberto, só não sei se eu consigo. Vê se você consegue mostrar, senão eu vou tentar abrir ele aqui. Ó. Foi. Foi? Foi. Oh, que beleza. Então, gente, esse questionário, você vai responder da seguinte forma, esse é muito simples. Você vai ler assim, questão 1, eu sou. Aí você vai ler idealista, criativo e visionário. Deixa eu ver a próxima. Divertido, espiritual, benéfico. Confiável, meticuloso, previsível. Focado, determinado e persistente. Quando você lê as 4 questões, você vai responder de maneira rápida, não precisa ficar tentando achar qual que é a resposta certa, porque esse questionário não tem resposta certa e não tem melhor, pior, é simplesmente para você colocar o que você gosta, o que te faz, o que conversa mais com você, o que faz mais sentido, que a resposta combina com o que você é de verdade. Então, isso é super importante para o autoconhecimento. Depois a gente vai explicar como é que a gente vai usar isso. Então, você vai lá. Se colocou a resposta C, por exemplo, eu sou divertido, espiritual e benéfico. E não se importa muito com a palavra, porque é mais para mexer com algo dentro de você mesmo. Ah, gostei desse aqui, esse aqui parece comigo. Aí o segundo, eu gosto de ser piloto, conversar com os passageiros, planejar a viagem, explorar novas rotas. Só que interessante, são coisas meio doidas. Você fala, mas como assim? Coloca o que se parece com você. Acredita que esse questionário é bem legal. Se você quiser se dar bem comigo, me dê liberdade, me deixe saber sua expectativa, lidere, siga ou saia do caminho, seja amigável, carinhoso e compreensivo. Com isso, você também responde. Ou seja, você vai ler, são 25 perguntas, você vai responder as 25 perguntas, só fazer um X, só uma resposta. Tem gente que às vezes para e fala assim, meu Deus, eu quero responder 2. Não pode responder 2, escolhe uma na marra, assim, fala assim, qual que é a mais parecida com você? Não demora, esse questionário não é para demorar mais do que 10 minutos, senão você está querendo escolher, senão você vai começar a racionalizar, você vai começar a querer descobrir assim, mas espera aí, eu estou achando que eles estão fazendo esse questionário para isso, para aquilo, aí começa a elocubrar, aí já perde toda a função bacana do questionário. Então, faça o questionário de maneira rápida, que venha do coração e que seja genuíno para te ajudar. Aí, quando você chegar no final desse questionário, o que vai acontecer? Você vai ter vai ter respondido 25 perguntas. Respondeu 25 perguntas, aí você vai contar quantas respostas R eu tive, quantas respostas I eu tive. Então, vamos supor que das 25 você respondeu que 5 respostas deu a letra I. Aí você vai aqui e vai escrever letra I, 5 respostas na letra I. E assim você vai fazer com todas as letras. Então, a C, a R, a O, todas essas você soma. Então, aí o que vai acontecer? Eu tenho 5 respostas I, eu tenho mais 5 respostas C, eu tenho mais 5 respostas R, deu 15. Então, eu tenho mais 10 respostas O, que aí eu, somando, terei as 25 perguntas que eu respondi. Será que eu somei errado? Aí você verifica quantas respostas I, quantas C, quantas R, quantas O, e aí você vai descobrir se você somou direitinho. E a partir daí, aqui já está dizendo, né, só multiplicar por 4 para saber qual é o percentual que você é de cada letra. E aí, depois, na próxima mentoria, nós vamos explicar como é que a gente usa esse questionário para que você tenha mais produtividade, para que você tenha mais resultados ao longo da sua vida. A gente vai explicar por que a gente usa isso e como que você aproveita a mentoria. Dependendo do teu perfil comportamental, você pode aproveitar a mentoria mais se você anotar, se você
colocar uma sequência, um passo a passo. Dependendo, não, você tem que colocar uma folha de sulfite e fazer um monte de desenho, puxar flechinha colorida, se está fazendo isso, se está fazendo aquilo. Dependendo, você vai ter que fazer sua mentoria com mais alguém. Você vai ter que chamar alguém da sua família que também está cansado, outra pessoa que está mais cansada, ou o filho, a mãe, para fazer junto com você, dependendo do seu perfil. E dependendo do seu perfil, você vai inventar um jeito, cada mentoria você vai inventar um jeito novo de fazer. Então, você vai ter uma ideia nova, o importante é que você vai estar aplicando as novidades da mentoria, ou seja, dependendo do seu perfil comportamental, você aproveita melhor. Isso vai ser um grande aprendizado para toda a vida. Entenderam do perfil comportamental? Se tiver dúvidas, vocês vão mandando sempre para o nosso suporte, que a gente vai ajudando vocês, respondendo no WhatsApp por áudio, no individual, e a gente vai seguindo. Tá bom? Eu vou parar de compartilhar minha tela. Vamos lá, Vivi. Vou voltar lá para a nossa... Esses questionários, vocês vão receber individualmente no WhatsApp e também eles estarão na plataforma do curso, lá no Eduz, na plataforma da mentoria, onde ficam as aulas gravadas, as aulas extras, todas as aulas que forem sendo liberadas para vocês, elas vão aparecendo na plataforma do Eduz, que a nossa equipe vai deixando lá para vocês. Em todos os materiais que a gente manda pelo WhatsApp, vocês vão receber esse material individualmente no WhatsApp, mas eles ficam lá na plataforma, para que vocês possam baixar também do computador, bonitinho, e poder ir acompanhando. O ideal é que vocês imprimam. Então, todos os questionários, a maneira de fazer correta é imprime em casa e faz com caneta. Faz lá mesmo, não faz no computador, tal, que é o momento de você não estar olhando para telas. É o momento de você estar pensando em você. Então, a gente gosta de impressão, que você imprima esses questionários, preencha e depois nos envie a foto dos questionários. Entenderam? Vocês vão preencher. Tem tarefa, hein, gente? Tem mais dessas tarefas. Terminou de assistir a aula, você vai lá, imprime os questionários, vai preenchendo ao longo da semana, não tem pressa, faz da melhor maneira que você achar e terminou, encaminha por WhatsApp, sempre por WhatsApp, para o nosso suporte, que daí a gente vai subir no prontuário de vocês. Cada um de vocês tem um prontuário no nosso sistema e a gente sobe tudo isso no prontuário para ficar registrado. Isso mesmo. Então, depois a gente vai mandar para vocês um resuminho das tarefas também, para quem não conseguiu anotar aí, dependendo do perfil comportamental, não anotou nada assim. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os exames, exatamente com tudo isso, né, com essas informações de vocês. A gente ainda vai, né, fazer algumas outras perguntas para conhecer vocês um pouquinho melhor. Então, vocês vão responder mais coisas para a nossa equipe, para a gente poder também direcionar esse pedido de exames de forma correta. Não necessariamente vocês vão receber um pedido com tudo isso, tá? A gente conversou um pouquinho sobre vários desses parâmetros também na Masterclass, a importância de a gente conhecer diversos deles, porque eles estão muitos relacionados à questão do cansaço. A gente pode ter várias causas e, ao mesmo tempo, a gente pode ter várias causas ocorrendo, né? Não necessariamente é uma coisa só que está levando ao cansaço. Então, vamos pedir para vocês realizarem os exames laboratoriais para a gente poder analisar de forma correta, e coloquem para a gente também se vocês têm ou não têm plano de saúde, tá? Isso é importante. Com o pedido médico, o nosso pedido vai ser digitalizado, com assinatura digital, então vocês podem, quem tem plano de saúde, convênio, pode fazer pelo seu convênio também em qualquer lugar, porque o pedido vale, tá? Tem validade. Muito importante a gente, né, ver como é que se tem algum tipo de anemia. Essa semana, esses dias atrás, eu postei sobre ferritina. Tem alguns vídeos lá no Instagram sobre ferritina. O André colocou sobre B12, né, também. Mas sobre vários desses temas a gente tem diversos vídeos no Instagram falando o impacto disso no organismo, como não adianta a gente só olhar valor de referência.
não tem que, não, está dentro do valor de referência, está ok. A ferritina, por exemplo, para a mulher, o valor de referência é de 10 a 260, 230, dependendo do laboratório. Então, não tem como uma pessoa que está com 10 ser igual a uma pessoa que esteja com 200 de ferritina, né? A ferritina é um marcador muito importante para a gente. Ela alta indica processo inflamatório, não necessariamente indica excesso de ferro, mas baixa de ferritina, com certeza, está envolvida no processo do cansaço crônico. Ela abaixo de 80 já nos traz sintomas. Então, a gente não pode se apegar, quando a gente está procurando melhorar função, recuperar saúde, a gente não pode ficar restrito ao valor de referência. Abaixo do valor de referência, a gente já tem uma doença instalada. Então, a gente precisa ficar atento a isso. A gente não quer que vocês, né, que o paciente, que os nossos pacientes tenham doenças instaladas. A gente quer prevenir, a gente quer trabalhar muito antes disso. E, principalmente, com otimização de função. A gente quer que a gente consiga atingir o nosso melhor grau, a otimização realmente do organismo, que ele funcione da melhor maneira possível. E, para isso, tudo precisa estar otimizado e precisa estar nos seus melhores valores, tá? Então, a gente não se apega ao valor de referência, a gente não vai esperar realmente adoecer para depois fazer algum tipo de intervenção. Então, a gente vai analisar os exames de vocês, também um a um, também vai ser o André e eu, a gente vai dividir essa tarefa junto com os questionários que vocês mandarem para a gente. Então, vocês vão ter bastante tarefa, mas a gente vai ter bastante tarefa também. É tarefa dos dois lados. Assim que a gente constrói a saúde, quando vocês procuram um médico, né, da integrativa, no nosso caso, quando vocês passam em consulta conosco, a gente sempre gosta de falar que a construção da saúde, o médico, ele orienta, ele é um grande orientador. Quem é a parte decisiva no processo é o paciente que decide fazer ou não, é o paciente que segue ou não. É como se a gente fosse o Waze, né, Dé? A gente vai indicando o caminho. Ó, vira aqui, vira ali, para. Agora, quem está dirigindo o carro, quem tem que abastecer, trocar o pneu, decidir se vai obedecer o Waze ou não, porque às vezes a gente briga com o Waze, é o paciente, né? E é legal esse exemplo da Vivian, por quê? Porque o Waze, ele tem a função também de ficar sempre avisando, corrigindo a rota. E geralmente o Waze, você já viu o Waze brigar com você, gritar com você? Às vezes eu recebo um paciente no consultório, Vi, que fala assim, nossa, o médico foi tão grosso comigo, porque eu não tomei o remédio, ele falou que não ia me atender mais e não sei o quê. Aí a gente fala assim, na nossa filosofia de vida, eu não estou aqui para brigar com ninguém. Eu estou aqui para orientar. E você pode seguir ou não. E você vai voltar e vai tirar dúvida com a gente vai falar, olha, você não está seguindo. É uma opção sua, eu estou aqui para te ajudar. Aí tem paciente que fala, doutor, mas eu vi no Instagram de não sei quem que comeu pão, não sei o que lá. Falei, filho, se a pessoa comeu pão, e ele deve ter uma lógica para ter feito isso, ele deve ter uma lógica para ter comido leite, você não sabe o que está por trás. Às vezes ele está 1 ano sem comer o glúten, e aí você viu que ele é saradão, ele foi lá e comeu. Outro dia, teve um médico famosíssimo do Instagram, que foi lá e comeu um pãozinho. Ele falou assim, gente, isso aqui tem glúten, estou comendo sim, mas é que, vocês sabem, a minha vida tal, é toda regrada, e hoje eu me dei o presente de comer um glúten, porque para ele aquilo é presente. Pode ser que você fique 6 meses sem glúten, e você nem sinta falta mais. Aliás, você fala assim, isso aqui não é presente, isso aqui é um malefício para o meu corpo, que para mim não cai bem, mas para ele era. Então, assim, cada um é um. E você tem que entender isso, que não dá para você só ficar olhando para a vida dos outros, esquece os outros. Foco em você, e a gente está aqui para ser o teu Waze e te ajudar. É isso aí, esse é o nosso objetivo. E a mesma coisa com os exames, gente. Então, assim, o seu padrão, o que é bom para você, níveis ótimos para você, pode ser completamente diferente do que é para outra pessoa. Então, ter essa noção, entender que essa comparação com o outro é muito complexa, porque cada organismo funciona de maneira diferente, responde de forma diferente. Então, cada um é um. Perfeito.
Vamos entrar na parte que está todo mundo esperando, né? De tratamento. A gente conversou um pouquinho também na Masterclass, a gente tem uma pincelada geral aí sobre várias formas de abordagem, né? A gente tem tanto a parte de suporte nutricional, de nutrientes, de vitaminas, de minerais, que a gente vai abordar, tem a parte dos adaptógenos, tem a questão da parte hormonal, então, aos poucos, a gente vai colocando isso durante a mentoria, mas a gente já quis trazer nessa primeira aula alguns itens que vocês já podem começar, independente aí dos valores laboratoriais, independente de outras medicações que você toma, porque esses que a gente vai passar aqui, eles não têm interação medicamentosa, isso é uma coisa importante. A gente vai querer a listinha, né, caso vocês tomem algum tipo de medicação que vocês passem para a gente, ou algum tipo de suplementação. A gente falou, então, sobre aquela questão ainda relacionada à parte de sarcopenia, diminuição de massa muscular. Um dos itens fundamentais, além da questão da atividade física, e sim também de otimização hormonal, a gente precisa dos hormônios aí para darem os comandos para a gente produzir músculo, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de tijolinho para construir essa musculatura, certo? E o principal tijolinho, o principal nutriente para a produção de musculatura são os aminoácidos. E existem aminoácidos que a gente não produz, tá? Que são chamados aminoácidos essenciais. Ó, André, com a latinha dele aí. E é com eles, né, que a gente vai fazer a nossa suplementação. Por quê? Porque a partir deles, a gente produz os outros aminoácidos, certo? Então, essa é uma opção muito interessante, com alta biodisponibilidade. Então, a absorção desses aminoácidos não vai depender de como é que está o seu trato gastrointestinal, se você está produzindo enzima digestiva de forma adequada ou não. Então, aqui a gente garante que você vai ter um aporte desses aminoácidos de uma forma mais adequada, independente de outros fatores, tá? Outra questão importante aqui é a proporção entre esses aminoácidos. Isso também faz diferença, tá? Aí tem a listinha dos aminoácidos para vocês saberem. Essa opção que a gente está dando, né, para vocês já é com um adoçante de boa qualidade, isso também interfere, tá? O que melhora a absorção nesse caso? Vocês tomarem isso longe da refeição. Por isso que a gente colocou a indicação aqui de tomar uma dose diluída em água no meio da manhã ou no meio da tarde, ou até de manhã em jejum. Tá? É uma opção interessante. Ele é um pozinho que você vai misturar em água. Sugiro que seja com água gelada, tá? Porque não é super gostoso. A gente tem que ser adulto e entender que tem coisas que são necessárias e a gente não vai fazer só o que é super bom, tá? A gente deu várias opções na lista do e-book de substituições de coisas que realmente são muito gostosas, mas aqui a gente está falando de tratamento, tá? Então, a gente vai adaptar aí um pouquinho o paladar. É tomável, sim, mas não vão esperando aí um shake, alguma coisa desse tipo, tá? Todo aminoácido não vai ter um gosto super agradável. Vi, deixa eu só clarear um pouquinho com relação aos aminoácidos na proporção molar correta. Por que eu vou explicar, acrescentar isso que a Viviane explicou? Significa que o que você vai tomar, quando esses aminoácidos, que são 8 aminoácidos, importantíssimos, o que são aminoácidos essenciais? São aminoácidos que o seu corpo não vai produzir. Ele tem que vir da dieta. Se você não tomar esse aminoácido na dieta, e pode acontecer, por algum motivo, alguns de vocês não estarem tomando a quantidade mínima necessária, já é um fator de cansaço, porque você não está produzindo neurotransmissor, você não está produzindo energia corretamente, você não está recompondo os músculos. Células de defesa. Então, a gente tem que passar uma régua, falar assim, pelo menos os aminoácidos essenciais eu sei que estão sendo supridos para os nossos mentorados. Então, aí, qual que é a lógica disso? Se você tomar, um exemplo assim, eu vou tomar um leite, né? Todo mundo é acostumado a tomar leite, a gente está tirando leite. Só para você ter uma ideia, a quantidade de proteína de um leite, da quantidade de proteína que tem no leite, ou mesmo no whey, nós vamos absorver 16%. Ou seja, a gente vai perder
numa quantidade lá de proteína, né? Tem 22 gramas de proteína, você acaba perdendo no processo absortivo aquelas proteínas. Por isso que a gente sempre usa uma carga alta proteica por dia, para quem está fazendo musculação, porque sabe que não vai conseguir absorver a quantidade correta. Agora, no aminoácido, qual que é a grande vantagem desse aminoácido? Ele já vem numa proporção que vai ser absorvido, 99% já vai para a corrente sanguínea para ser distribuído. Ou seja, essa biodisponibilidade foi descoberta lá por um italiano que pesquisou, ele que chegou a essa proporção, e várias farmácias fazem essa proporção. A gente está indicando esse, porque de todos que existem no mercado, a gente acha que esse tem um gosto agradável e é de extrema qualidade, com produtos assim, tem que ter todos os aminoácidos muito bem feitos, né, muito bem manipulados. Então, esse já vem pronto. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Isso aqui não é propaganda. A gente poderia mostrar outros. Tem o AminoRite também. A gente tem outro que é o MixRite. Então, tem algumas marcas. Mas a gente tem que escolher uma para não ficar mostrando 300 e a aula ficar muito, muito longa. E a gente sempre fala, se eu posso indicar uma empresa que é a melhor, eu indico, e tem N outras boas no mercado. E gosto de mostrar a Essentia, porque a Essentia a gente tem tranquilidade, porque os pacientes às vezes compram coisas paralelas no Mercado Livre e não dá certo. E aí você fala assim, poxa, mas eu estou prescrevendo a coisa correta. Tem paciente meu que às vezes vem com um monte de suplementação, e a suplementação que ele está tomando, ele fala assim, nossa, doutora, eu comprei essa aqui, ó, Coenzima Q10, paguei R$10. Essa vitamina C, para 2 meses, eu paguei R$3. Eu falo assim, como é que pode? Não tem como, não tem milagre. Aí não vai dar certo a nossa orientação. Então, essa questão de escolher boas empresas é importante para que você esteja realmente recebendo aquilo que você está pagando, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, o AminoGreens, eu não sei se consegue aumentar a minha câmera, ou se ela já está, só para sair do slide e vir aqui para a vida real, virtual. Então, aqui, ó, é uma latinha, geralmente você pega uma dose, você mistura na água, e aí, quando você faz essa mistura, o que eu recomendo? Ó, potinho que eu vou colocar na água para vocês verem. Ele não faz nenhum desses aminoácidos, eles vão se dissolver de maneira bem fácil na água, não vai dissolver. O ideal é que você tenha um mixer. Se você for mexer com colher, você vai ficar lá um tempinho, mexe, vai ficar um tempão lá mexendo. Esse aqui tem essa cor verde, tem uns que são de chocolate e tal. E aí você vai tomar em jejum. Não precisa ser em jejum pela manhã, porque muita gente já toma medicamento em jejum, iodo, hormônio da tireoide e tal. Você vai tomar isso daqui no meio da tarde, no meio da manhã, mas pelo menos 2 horas longe das refeições. E o que é legal você saber? Que ele vai ajudar na construção muscular, mesmo que você não esteja fazendo exercício nesse momento, que já tem trabalhos com pacientes acamados, idosos que estavam lá e por algum motivo não estavam se movimentando e começaram a tomar o MixRite, começaram o AminoGreen, qualquer um desses aminoácidos, né, equimolar, e começaram a se movimentar e andar novamente, porque estava faltando substrato, não estava absorvendo direito as proteínas, não estava degradando a proteína. Por isso que a gente colocou isso para ser a base dessa recuperação da energia. Isso. Ó, gente, só para mostrar para vocês, esse sim, vocês compram no Mercado Livre com tranquilidade. Esse mixerzinho ajuda muito, tá? Tanto com o amino, com o whey, às vezes a gente usa algumas fórmulas em sachê, até a gente vai passar uma para vocês hoje. Ó, o André tá com dele aí. Ó, porque ela pegou. É super tranquilo, tá? Eu sou apaixonado por esse meu aqui, vou até mostrar para vocês. Isso. De ponta cabeça é ótimo, né? A gente devia cobrar merchan dessas empresas, né? Exatamente. Tá? O meu é super power, ó. Ó, pronto, fez. Ó. Agora eu vou beber. Tá? É bem tranquilo e isso facilita bem o dia a dia. Tá? Até
com leite de coco, quando vocês forem começar a tomar o café de vocês, com leite de castanha, fica bem gostoso, bate com o mixer, coloca um pouquinho de canela, fica tipo um cappuccino. E já a canela também melhora a termogênese, melhora uma série de coisas. Vamos, então, voltar para a nossa telinha. Então, melhorar o seu aporte de aminoácidos essenciais é fundamental para a gente começar a construir musculatura, para a gente ter... não adianta a gente ter ferro, por exemplo, como a gente estava falando da questão da ferritina, para transporte de oxigênio, se a gente não tem proteína. A ferritina vai ser feita, as células do sangue vão ser feitas a partir de proteína também. Então, a gente precisa das proteínas em valor adequado para a gente conseguir construir as coisas no nosso organismo, né? As células, os tecidos. Então, começamos aí pela fundação, como a gente estava falando. Uma outra substância fundamental para a gente conseguir produzir energia de forma adequada é a coenzima Q10, tá? Já aproveitei essa fotinho que fala aí de vários benefícios da coenzima Q10, ela está diretamente envolvida no nosso ciclo de produção de energia, então por isso que ela, né, melhora aí a função mitocondrial, estimula a biogênese, então ela estimula até maior produção de mitocôndria, está diretamente relacionada à saúde cardiovascular. E o que é importante? Principalmente pacientes, não sei se vai ter alguém no grupo, geralmente tem, que tome remédio para colesterol, as estatinas. As estatinas bloqueiam a produção de coenzima Q10, e isso, por si só, já gera um cansaço importante, dor muscular. Então, essa suplementação é fundamental, tá? A gente precisa de formas de coenzima Q10 que sejam mais biodisponíveis. Essa é uma opção, mas uma outra opção que a gente gosta bastante é a opção lipossomada, uma das formas manipuladas que a gente tem no Brasil com o nome de Maxsolve, ela é em gotas, ela tem uma biodisponibilidade muito alta, né? Até superior aí às formas de cápsula, mas como ela precisa ser manipulada, a gente também quis colocar essa opção que é fácil para todo mundo consegue adquirir aí em qualquer cidade. Geralmente a gente utiliza a coenzima Q10 2 cápsulas pela manhã. Essa ainda vem com um pouquinho de ômega 3 e, naturalmente, ela já vai ter também vitamina E. Então, são duas coisas, principalmente a vitamina E, não precisa suplementar à parte, tá? O ômega 3, provavelmente a gente coloca um pouquinho mais aí, depois para frente. E da Q10, a Maxsolve, que a Vivian falou, ela tem uma disponibilidade muito superior, né? Que ela é sublingual, 2 gotas sublinguais. Só que ela é muito mais cara. Ela tem uma biodisponibilidade, algumas pesquisas falam em 500 vezes superior à via oral, mas ela é bem mais cara. E aí, às vezes, entre comparar uma Maxsolve sublingual e a cápsula, melhor tomar a cápsula, mas tem uma terceira via que a gente usa muito no consultório, que é a intramuscular, que é quando a gente faz a coenzima Q10, injeção, e aí a biodisponibilidade é a maior de todas, é a melhor de todas, e o custo é bem bacana também. Então, é bom que vocês saibam que muitas vezes, em pacientes que a gente precisa recuperar, a gente tem fases de tratamento. Então, quais são as fases principais de tratamento? A fase intensiva, que geralmente são 3 meses, né? Que a gente precisa para o paciente melhorar, caso a caso, mas de uma maneira geral. Depois de 3, a gente termina a fase intensiva, vem a fase de ajuste, são mais 3 meses. Depois a gente entra numa manutenção imediata. Então, durante um ano que a gente acompanha os nossos pacientes novos, a gente faz essas 3 fases principais, e nessa fase intensivo, de tratamento intensivo que a pessoa precisa melhorar, que é a fase que todos vocês estão aqui na mentoria, estão entrando na fase intensiva. Muitas vezes a gente usa o injetável. Caso vocês estejam próximos de alguma das nossas clínicas, a gente consegue fazer isso. Que aí faz uma vez por semana, é também interessante, mas a gente tem que analisar caso a caso a indicação.
mas eu estou só orientando vocês para vocês saberem que dentro da medicina integrativa existem sempre muitas alternativas de forma de administração. Essa é a mais simples porque é para você fazer em casa, você já pode comprar e já vai fazendo. Vamos lá, Vi. Era mais para o pessoal saber. O ácido málico, né? O ácido málico ele está presente aí na casca da maçã, ele em outras frutas, inclusive, ele também entra no ciclo de Krebs, que é onde a gente, é um ciclo, né, bioquímico que a gente chama, que é onde ocorre a produção de ATP, a produção de energia. Então, o ácido málico ajuda aí também como uma forma de combustível, melhora também a biogênese mitocondrial. As doses do ácido málico variam bastante, tá? Quando a gente usa doses maiores de 500 miligramas, geralmente a gente coloca na forma de sachê. Só lembrando que o ácido málico na forma de sachê, ele vai ter um sabor ácido mesmo, tá? No finalzinho ele dá até às vezes uma pegadinha no dente, certo? Então, a dose varia um pouquinho aí, de acordo com a forma que a gente for administrar, tá? E é legal só fazer uma correlação, Vi, que a gente tem visto muito magnésio dimalato. Quando a gente fala do magnésio dimalato, que é utilizado para o coração, fala, ele tem uma boa biodisponibilidade para o coração. Quando a gente magnésio é magnésio, mas quando você junta ele com alguma coisa, ele tem uma preferência de atuar em uma região, em um sistema do corpo. O treonato vai passar a barreira hematoencefálica, vai agir mais na parte cerebral, e o magnésio dimalato é mais nessa parte de energia. Então, o magnésio dimalato, por que ele chama magnésio dimalato? Por conta do ácido málico. Então, essa correlação é bacana vocês começarem a entender. Eu brinco às vezes que nem os médicos sabem disso, porque é tanta informação de bioquímica, mas quando você vê lá magnésio dimalato, agora você já aprendeu. E por que a gente dá o ácido málico? Porque ele vai atuar no ciclo de Krebs, vai melhorar a energia, e se eu dou magnésio junto, magnésio quelato, a gente está favorecendo a energia também. Entenderam? E, ó, deixamos aí uma formulinha, essa é possível, né, de manipular. Essa aqui é na forma de pastilha, então vocês vão colocar a pastilhinha embaixo da língua e deixar dissolver de manhã, depois do almoço e mais para o final do dia, tá? Então, aqui a gente vai ter o ácido málico, a coenzima Q10, a carnitina é um aminoácido que também melhora, ela atua na mitocôndria, melhora a produção de energia, então a carnitina é fundamental para esse processo de lipoxidação da energia, e o NAD, tá? Que também vai atuar dentro da mitocôndria, melhorando, então, a produção de ATP. Tá? Essa é uma formulinha que a gente chama de ativador mitocondrial. Isso, é legal lembrar que a L-carnitina ela vai ajudar nessa parte de utilizar os ácidos graxos, e se a gente está pensando em energia, vamos lembrar o seguinte, você vai utilizando ácido graxo para ser o combustível da célula, a gente está acostumado a usar glicose. Quando a gente começa a usar mais o ácido graxo, a gente começa a ter uma eficiência melhor. A glicose vai produzir aí 4, 6 ATPs. Se a gente utilizar o metabolismo dos lipídios para a produção de energia lá na mitocôndria, a gente vai produzir em torno de 32 ATPs. Então, olha que interessante, a grande maioria das pessoas que estão cansadas é porque consomem doce, é porque a vida é comer de 3 em 3 horas, é porque está acostumado com o metabolismo só do açúcar e com todos os problemas relacionados à insulina e etc. Se eu quero melhorar o cansaço, eu preciso tornar vocês todos flex. Então, eu uso a glicose e vou começar a utilizar as gorduras. Se eu não fizer essa troca de combustível, essa variação de tipos de combustível, tornar vocês todos flex, também nós não estaremos tratando o cansaço. Por isso que é importante, quando a gente fala da dieta, retirar tudo isso, de vez em quando, aí já vem um conceitinho a mais, que é talvez você fazer um jejum intermitente 1 vez a 2 vezes na semana. Para quê? Para que a gente comece a mostrar para o corpo que ele precisa ficar sem alimento durante um período,
para ele começar a produzir energia que não venha da glicose, que venha das gorduras, dos ácidos graxos. E aí, quando você dá L-carnitina, você está favorecendo essa queima lá na mitocôndria dessa gordura. Opa, olha que coisa bacana, hein? Ficou um pouquinho mais claro. E também, lembrando, para não deixar o coitado do NAD sem comentar sobre ele, o NAD, quando a gente usa, ele está lá na mitocôndria, ele vai ajudar na produção de energia, mas às vezes a gente tem como aumentar a produção de NAD, que é um dos mecanismos de ação, do ozônio. A gente sabe a quantidade de pesquisas e trabalhos relacionados ao ozônio, então, para melhorar a energia, também a equipe de enfermagem das nossas clínicas sempre prescreve porque o médico não pode prescrever, quem prescreve é a enfermagem, são os biomédicos, são os dentistas. A gente pode saber que o negócio faz bem para a saúde, mas a gente não pode prescrever. Então, a gente, sabendo disso, a nossa equipe prescreve, e aí, você fazendo qualquer tipo de ozônio sistêmico, você vai ter uma liberação a mais de energia, você vai favorecer o metabolismo energético. Então, aí também fica um spoiler, que é, pessoas que têm cansaço crônico precisam começar a pensar em algum tipo de tratamento com ozônio. E, geralmente, o mais fácil de se fazer é ozônio retal, porque não dói, não machuca, é rápido, é barato, é tudo de bom nesse sentido. Então, é algo que entra também sempre em protocolos de pacientes que têm cansaço crônico, mas isso, logicamente, precisa ser feito. Quem está próximo às nossas clínicas tem essa possibilidade. Agora, falamos de todos, né? De todos os itens aí do ativador mitocondrial e mostrando a importância deles. E vamos deixar uma formulazinha aí para o sono, tá? Na verdade, até esses itens vocês encontram separados. Agora a gente já tem a possibilidade aí do magnésio inositol, e aí, como o André já tinha explicado, a gente tem o magnésio de malato, o magnésio treonato, o magnésio inositol. O magnésio por si só já ajuda na parte de relaxamento muscular, então já ajuda a aprofundar o sono. O inositol é uma substância fundamental também para a célula, auxilia na produção de energia, auxilia na regulação do processo do mecanismo de insulina e glicose. Então, para quem tem aumento de cintura abdominal, síndrome metabólica, ovário policístico, endometriose, a gente usa em diversos casos o inositol, e ele melhora também a qualidade do sono, tá? Ele vai ajudar aí a ter um sono mais profundo, um sono mais reparador. Existe o magnésio inositol separado, ou a gente pode mandar manipular. A melatonina agora a gente também já tem pronta, já tem a opção de comprar no Brasil, antes a gente não tinha, mas não nessa dosagem, tá? Essa dosagem é uma dosagem média, isso a gente tem que avaliar de pessoa para pessoa. O piridoxal fosfato é a forma ativa da vitamina B6, que também auxilia nesse processo de relaxamento, de regulação do sono, na formação de serotonina, que vai virar melatonina. Então, na verdade, diversas vitaminas do complexo B auxiliam em todo o processo metabólico, mas para o sono, uma das principais é a B6, na forma de piridoxal fosfato, né, na forma dela já ativa, porque ela é fundamental para esse processo da serotonina, de formação de serotonina e de formação de melatonina. Além disso, a gente acrescentou aqui a creatina. A creatina é um conjunto de aminoácidos que vai auxiliar muito na produção de ATP, na produção de energia. Então, muita gente tinha medo da creatina, porque os atletas, principalmente de alto rendimento, usam bastante, então acha que se tomar creatina vai ficar bombado, vai ficar inchado, ou vai afetar o rim. Gente, não, tá? A creatina não faz isso. Ela sim melhora a questão de força muscular, ela melhora a produção de energia, ela vai ser uma fonte de fosfato para a gente no organismo, e o nosso ATP, né, a nossa principal fonte de energia, é baseada em fosfato, tá? É adenosina trifosfato, a gente precisa de 3 moléculas de fosfato, e uma das grandes fontes de fosfato é a creatina. Tá? Então, é uma forma da gente facilitar a produção de energia pelo organismo.
Então, a gente pode utilizar a creatina tanto à noite, uma dose à noite, quanto no pré-treino. Também é uma opção interessante para quem faz atividade física. Mas para quem não faz, ou quem ainda não faz, porque vai começar a fazer, pode utilizar à noite, junto com essa formulinha. E como eu falei para vocês lá, o mixzinho, essa fórmula ela é em sachê. Então, você dilui ela em água um pouquinho antes de dormir. E dever de casa, começar a regular o sono para dormir mais cedo, tá? A gente falou disso na Masterclass, a gente tem que respeitar a nossa cronobiologia, o nosso relógio biológico. Se a gente dorme muito tarde, a gente perde a produção de uma série de hormônios que só são produzidos em determinado horário, dependendo da nossa fase de sono. A gente precisa estar em sono profundo para conseguir produzir esses hormônios nesse horário, principalmente GH, né? Fazer reparo muscular, reconstrução. Então, a gente perde essa produção de forma adequada. Então, vamos começar a organizar a rotina de sono para tentar dormir mais cedo, para ter um sono de melhor qualidade e aí sim ter mais disposição no dia seguinte. E é legal, gente, vocês têm que lembrar que quando a gente introduz uma forma em medicina integrativa, aqui está como fórmula do sono. Mas é óbvio que tudo isso que a gente está dando, ela não vai só atuar no sono. A gente sempre dá vitaminas, minerais e hormônios que vão atuar em várias reações no corpo. Então, o magnésio, ele não é só para melhorar o sono, ele vai melhorar mais de 300 reações no nosso corpo, vai te dar energia, vai melhorar o intestino, a motilidade gastrointestinal. Então, não é só com foco em sono, mas é com foco em saúde. Porque tem gente que pode falar assim, mas eu já estou dormindo bem, mas está cansado. Então, alguma coisa está errada na qualidade do sono. Aí, melatonina, por exemplo. Melatonina é para dormir. Não, melatonina não é só para dormir. Ela vai ajudar a melhorar o ciclo do sono. Vai dar sono? Sim, ela dá sono na grande maioria dos pacientes. Porém, ela é um grande antioxidante. Ela, inclusive, ajuda no metabolismo do açúcar. Então, pouca gente sabe disso, mas a melatonina tem várias ações, além da soninho. Inflamatória. Inflamatória. Então, as doses de melatonina, tem pacientes que tomam 10 gramas em doenças mais sérias, a gente pode usar 50, 100 miligramas, né? 50, 100 miligramas em casos de câncer, mas é outra situação. Por isso que a gente fala, é muito seguro usar melatonina, 3 miligramas, 10 miligramas. Agora, só lembrem o seguinte, se você está aqui na mentoria e já usou melatonina individualizada, assim, eu comprei melatonina nos Estados Unidos, tomava lá 5 gramas, não funcionou direito, tomava 10 gramas. Vamos organizar. Por quê? Porque a melatonina, muitas vezes que vocês fizeram uso e não funcionou, primeiro, você estava fazendo só uso da melatonina. Olha o tanto de coisa que a gente está organizando. Então, a gente vem trabalhando o corpo para você melhorar a sua homeostase. Aí você estava todo bagunçado, comprou a melatonina para ajudar no sono. Então, não adianta nada. Quer dizer, vai ter uma ação, mas é uma ação isolada. Então, o que eu peço para vocês? Porque isso é muito comum no consultório. Eu já tomei melatonina, não funcionou. Eu falo, gente, calma. Se você já tomou melatonina e não funcionou, o que você pode pedir para a farmácia fazer? Tira a melatonina da fórmula, faz uma melatonina à parte. E, em vez de começar com uns 3 miligramas, você começa com 1 miligrama e vai testando. Vocês precisam entender o seguinte, gente. Na medicina integrativa, na maneira que a gente faz medicina, vocês precisam entender que nós não temos fórmula mágica. Não existe uma fórmula que você toma, resolveu minha vida, ou toma e deu tudo errado. É teste atrás de teste. Mas, André, como assim teste? Vocês não são médicos? Sim, nós somos médicos e por isso que a gente sabe que todo dia é um teste. Você tem que aprender do seu próprio corpo e nós vamos te auxiliando no processo. E a gente precisa ir tendo o teu feedback. Olha, eu tomei uma miligrama de melatonina, 1 miligrama de melatonina e não tive sono. Aí o que eu falo com o meu paciente? Então toma mais 2 dias,
vê se o problema é que você não está dormindo errado, não está com o celular ainda, tem outras causas, está estressado, não fez exercício. No sono, a melatonina funciona na ausência de luz, gente. Então, não adianta tomar o sachêzinho e pegar o celular, tá? Então, aí, o que acontece? Eu falo para o paciente, então, durante 3 dias, continua com 1 miligrama e depois começa a tomar 2 comprimidinhos sublinguais lá de melatonina e vê como é que fica. Ah, não estou dormindo ainda. Aumenta para 3. Aí eu já estou com 3 miligramas. Ou seja, você está testando a sua dose. Mas, doutor, não é o doutor que tem que passar a dose? Não, a gente vai sugerir, orientar e organizar a sua dose. Tem coisa que a gente passa a dose e fala, é essa dose que você vai tomar. Mas tem outros que a gente fala, vamos testando. E é assim mesmo. Então, até porque também pode ser o contrário, né? Dependendo da dose, o paciente começa a ter sonhos muito vívidos, às vezes até alguns pesadelos, ou acorda com aquela sensação de meio mareado, que não acordou direito. Então, isso me indica que eu preciso reduzir a dose, que às vezes até 3 miligramas está sendo muito, então eu consigo usar 2, ou eu consigo usar 1. isso. Então, essa autopercepção, gente, é fundamental. E isso é completamente individual. E eu já ouvi muito paciente falando, nossa, eu fui no médico lá, um nutrólogo, ele me prescreveu melatonina, nossa, foi horrível, eu acordava todo bagunçado, tal, não sei o que lá, aí ele parou de usar. Eu falo, como assim parou de usar? É algo tão bom, você estava precisando, é porque não entendeu que o processo, não é que o médico errou na dose, às vezes ele deu uma dose que para você especificamente era uma dose elevada, era só a gente ir reduzindo. Olha que maravilha, eu tenho quando eu tenho essa informação, eu consigo atuar. Falo, nossa, estou tendo sonhos vívidos, estou acordando com ressaca de melatonina, parece que eu não acordei, demora, eu fico lento de manhã. Opa, a dose está alta. Então, vamos dar melatonina um pouco mais cedo, em vez de tomar melatonina 1 hora, 30 minutos antes de dormir, vamos aumentar para 1 hora antes de dormir. Ou seja, é um ajuste fino, é isso que é medicina integrativa. Não é aí, toma um remédio e, não deu certo, então não toma mais. É gradual o ajuste. Mas era isso que eu queria comentar. Então, o B6 está ótimo e a creatina, fantástico. Ufa! Então, finalizamos a nossa primeira aula. Essa frase é que eu tenho na parede do meu consultório, tá, gente? A verdadeira saúde, ela começa nas nossas escolhas. A gente está aqui para te orientar a começar a escolher diferente, a escolher melhor, a escolher para você. E é exatamente isso que a gente estava falando, né? Seja a dose do suplemento, seja o tipo de alimento que você vai consumir, o tipo de atividade física que você vai fazer, o tipo de atividade, qual vai ser a sua rotina, quais são suas prioridades, lembrando lá do ciclo vicioso do cansaço, né? Tenha prioridades, escolha direitinho as pessoas que estão na sua vida, porque isso também intoxica, isso também gera cansaço, isso é fundamental a gente ter em mente. E aí, temos muitas tarefinhas, a gente espera o feedback de vocês, o retorno de vocês dos questionários, então, o retorno de vocês dos dados, quem ainda não mandou, né, precisa mandar o cadastro para a nossa equipe, para a gente conseguir ir avaliando isso ao longo dos próximos dias, para a gente começar, a gente ir para a segunda aula da nossa mentoria aí com bastante informação e já com muita diferença, com mais energia, com mais disposição, conseguindo aí vencer os obstáculos e o nosso objetivo é que você volte a fazer as coisas que você gosta de fazer, consiga passar tempo com a sua família, desenvolva um trabalho com qualidade, recupere aí a energia para fazer as coisas que realmente são importantes na sua vida. É isso aí, Vi. Eu estou aqui já fazendo stories. Nós estamos finalizando a primeira aula de cansaço crônico. E vocês que assistiram, comenta lá no nosso direct, dá um oi. É super importante para a gente saber que vocês estão felizes aí nesse processo de mentoria, que é um projeto inédito e que vai ajudar. Marquem a gente, tirem foto aí das modificações do dia a dia, marquem a gente para a gente saber o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, como é que está sendo esse processo. Isso aí. Então, até a próxima aula, gente. Valeu, gente. Até a próxima aula. Estamos à disposição. Mandem as dúvidas no WhatsApp.
Ufa!